agradecer de coração mesmo a presença de vocês, especialmente dos convidados. Vamos discutir um tema extremamente polêmico, que procura captar as tendências políticas e tecnológicas que estão, mais ou menos, dirigindo uma área de conflitos no mundo todo, especialmente depois da eleição do Trump e para essa ação ousada das Big Techs, que parecem ter uma parcela de poder muito grande. Quero apresentar rapidamente os convidados. Em primeiro lugar, o professor Gilberto Malingoni, que vai fazer a mediação da mesa. Rapidinho, uma pequena biografia. Não, você vai subir já, peraí. O professor Malingoni é jornalista, cartunista e professor universitário, doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia da USP, professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, lecionou na Casper Libero e na Unifesp. Foi dirigente do PT e atualmente é filiado ao PSOL, no qual foi membro da direção nacional e candidato a governador do estado de São Paulo. Ainda bem que ele não foi eleito, porque senão você não estaria aqui agora. A eleição não foi em papel. Se fosse, eu teria recontagem. Tá certo. Muito bem. Malingoni é autor de diversos livros, um dos quais ganhou em 2012 o 24º troféu História em Quadrinho Mix, na categoria Melhor Livro Teórico. Foi editor da revista Desafios do Desenvolvimento, do IPEA, e pesquisador desse instituto. Foi chargista do Jornal do Estado de São Paulo, publicou histórias em quadrinhos do Brasil, França, Espanha, Portugal e Itália. Pela Boitempo, publicou Hegemonia às Avessas, 5.000 Dias, Resgatar o Brasil e o Ódio como Política. E é um grande colaborador nosso nas ilustrações que ele faz, inclusive no nosso entrada principal, que é o portão sindical. O segundo convidado é o professor José Arbex. Ele é graduado em jornalismo pela USP e tem doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Foi orientando do saudoso professor... Como era o nome do senhor orientando? Nicolau Sevicenco. Sevicenco, seu orientador, isso. Como jornalista profissional, foi correspondente do jornal Folha de São Paulo, em Nova York e Moscou. A crise da Rússia está explicada, portanto... E dos Estados Unidos. Quando cobriu vários eventos internacionais de grande importância, incluindo a queda do Muro de Berlim, a Primavera de Pequim, a retirada soviética do Afeganistão e o desenvolvimento da perestroika, entre outros. Entrevistou Gorbachev, Arafat, Hugo Chávez e outros líderes intelectuais e artistas de renome mundial. É professor do Departamento de Jornalismo da PUC e atua na organização e produção editorial de jornais, principalmente nos seguintes temas: mídia, cultura, política internacional, manipulação da informação. Malingoni, faça uma consideração rápida sobre... É um perigoso libilu. Eu desejo segurança no recinto. Arbex, uma consideração rápida para o Malingoni. Cara de Bauru, meu. Tá bom. Poliana Ferrari, minha colega, minha amiga também. Tô Cadê aqui, a Poliana? tô aqui. Oi, Poli. A Poliana Ferrari Teixeira é livre docente em Comunicação e Educação pela PUC, doutora e mestre em Comunicação Social pela USP, graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela PUC, professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, da PUC também. Líder do grupo de pesquisa CNPq Comunidata e é também professor do curso de jornalismo lá na Universidade Católica. Autora de 10 livros, entre eles Descolonizar pelo Afeto, Jornalismo Digital, A Força da Mídia Social, No Tempo das Telas, Como Sair das Bolhas e Techno Consequence of the Human. Atua como pesquisador nas seguintes áreas: jornalismo de dados, narrativa, transmídia, fact-checking e social media. Obrigado pela tua vinda aqui. Querido. E também a professora Isaf, a nossa mais recente colega agora no convite. Nós vamos largar você nunca mais, tá bom? Combinado. Professora doutora da Universidade de São Paulo, junto ao Departamento de Comunicações e Artes da ECA, doutora e mestre em Ciências da Comunicação também pela ECA, e jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso. É autora do livro De Blogueira a Influenciadora, Etapas de Profissionalização da Blogosfera da Moda Brasileira. Atualmente atua como coordenadora do Grupo de Pesquisa Tecnologias e Culturas Digitais da Intercom, entidade muito importante na comunicação, pioneira e permanece ativa até hoje, e como líder regional da América do Sul na rede de pesquisa TikTok Cultures Research Network. Em 2024, foi pesquisadora visitante na Arizona State University, como financiamento do Departamento de Estado,
Ainda bem que foi antes do Trump, você teria perdido essa bolsa. Não teria entrado com esse nome. Também é pesquisadora em comunicação digital do Grupo de Pesquisa em Comunicação em Mídias Digitais do COMAIS, da ECA, e suas pesquisas se inserem na área da comunicação digital, nos estudos de plataformas, com ênfase nas pesquisas sobre práticas discursivas em contextos plataformizados e práticas profissionais de influenciadores digitais e criadores de conteúdo. Esse é o ano que o sindicato completa 85 anos. Nós representamos professores da rede privada de ensino de todos os níveis. É uma categoria numerosa que enfrenta dois desafios. Os desmandos que prevalecem na área educacional em nível federal desde o governo Temer. Na minha cabeça, isso caracteriza um pouco essa situação. E, em segundo lugar, o intenso processo de privatização do ensino que está ocorrendo em São Paulo e no Brasil. Em São Paulo, especialmente, que agora a iniciativa da Prefeitura e do Governo do Estado é de privatizar também a gestão das escolas. Nós estamos diante de um assédio que afeta profundamente os rumos da educação brasileira. E o sindicato tem compromisso com tudo isso. A gente tem autoridade para falar e temos seriedade para encampar as lutas dos professores. Esse é o objetivo desse nosso encontro. É uma satisfação imensa estar aqui a convite do Faro, da diretoria do Simpro, nesse debate sobre o tema candente, aliás, o tema mais importante dos últimos meses, esse pós-eleição do Trump. Eu fico muito satisfeito de conversar com a ISAF, com a Poliana e com o Arbex, de quem eu conheço de longuíssima data, por isso que a gente fica nessa chacrinha aqui. Nós vamos fazer o seguinte, a mesa aqui, a combinação foi, eu faço uma intervenção inicial de 10 minutos, passo a palavra para a professora Poliana, que também falará 10 minutos, depois para o José Arbex e, finalmente, para a professora ISAF. A gente depois faz um debate entre nós de aproximadamente meia hora, de acordo com o calor do debate. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Depois a gente abre o debate também para a plateia, né? A gente está filmando, a gente vai ter essa transmissão depois editada para a revista Giz. Eu quero dizer o seguinte, eu vou marcar os tempos com uma certa rigidez, se tem um ambiente, uma lógica em que o stalinismo funciona, é no cronômetro. A gente vai ser rígido aqui. Olha, é o seguinte, eu sou historiador. E, na história, uma das questões básicas, uma das pedras angulares que a gente tem é o seguinte, é não avaliar a importância histórica de nenhum processo, de nenhum evento, enquanto ele está acontecendo. Ou seja, é preciso de um certo distanciamento temporal para saber a profundidade, a radicalidade de cada mudança histórica, de cada processo histórico. A Segunda Guerra Mundial, quando ela estava acontecendo, estava evidente pela sua dimensão que era algo que iria tocar muito profundamente a geopolítica mundial, o balanço de forças, a reorientação das alianças entre países, mas isso estava muito claro na época. Mas à medida que o tempo, que a Segunda Guerra foi ficando distante, foi se percebendo que as mudanças eram muito mais profundas na reorganização mundial, seja pelo mundo bipolar no terreno dos armamentos nucleares, nunca no terreno da economia, mas o mundo bipolar que se gerou, mas muito além disso, pela organização mundial, pela tentativa de se pactuar de maneira civilizada as relações internacionais. Algo que nunca havia dado certo, pelo menos na principal tentativa, que era criar um grande concerto, um grande fórum entre os países do mundo, que é representado pela ONU. A tentativa anterior da Liga das Nações ao final da Primeira Guerra Mundial nunca parou em pé, porque a potência que estava se tornando hegemônica, os Estados Unidos, não aceitaram sentar de igual para igual com todos os países do mundo. Quer dizer, você tinha ali no final da Primeira Guerra 50 e poucos países em torno da Liga das Nações, e não poderia haver o voto dos Estados Unidos ter o mesmo peso que o voto de Cuba, da Bolívia ou de qualquer país da África, embora ali os países da África fossem todos colônias. No fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU resolve isso com o Conselho de Segurança, que é uma imposição dos Estados Unidos, com o poder de veto. Mas a ONU gera um subsistema que envolve o subsistema financeiro e comercial, que foi
o Fundo Monetário Internacional, o Pacto de Bretton Woods, a colocação do dólar como moeda central no sistema internacional, a pactuação no GATT, no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que virou a OMC nos anos 90, o Tribunal Penal Internacional, o Conselho de Direitos Humanos, enfim, a ONU cria o que se chama Sistema ONU para tentar regular as relações internacionais. O Sistema ONU ele sempre funcionou com muitos problemas. Os Estados Unidos, que são a potência hegemônica e que foram a força principal, o Roosevelt viu a ONU não como um governo mundial, mas como uma instância para exercer a hegemonia americana no mundo, não previu que em algumas situações os Estados Unidos podiam ficar em minoria na ONU e os Estados Unidos romperam a legalidade da ONU. Uma das situações, uma das primeiras, foi na Guerra da Coreia, que houve uma espécie de quase golpe no Conselho de Segurança, porque os países que formavam o Conselho de Segurança, os países vencedores da Primeira Guerra, que eram França, Inglaterra, China, Estados Unidos e Rússia e União Soviética, a União Soviética era a absoluta minoria no Conselho. Quando, em 1949, a China faz a sua revolução, o Conselho de Segurança sofre uma metamorfose, deveria sofrer uma mudança, porque a entrada da China socialista iria desequilibrar um pouco, iria reequilibrar um pouco o jogo no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos protelam a entrada da China socialista e colocam Formosa, que hoje é Taiwan, que é onde estavam os nacionalistas, a direita, que é uma absoluta distorção no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos dão um golpe, quer dizer, a União Soviética protesta contra a não entrada da China e numa reunião do Conselho de Segurança em que a China e a União Soviética estavam, é aprovada o ataque à Coreia. E isso foi assim, quer dizer, os Estados Unidos sempre manobraram a ONU para se dar bem até o rompimento do Acordo de Bretton Woods, quando em 1972 o presidente Nixon rompe com a paridade que existia para garantir o valor do dólar entre ouro e dólar, mas isso vem vindo. Quer dizer, a gente viu que foi o ataque ao Iraque, aquela falsificação que o Colin Powell faz no Conselho de Segurança, e a ONU vem se enfraquecendo. O que acontece agora, eu falo isso tudo, porque a gente tem que olhar o governo Trump em perspectiva com a guerra na Ucrânia e com o ataque de Israel à aliança sólida dos Estados Unidos com Gaza. O que está em pauta no governo Trump, nesse caos, nessa algaravia de iniciativas, que o Trump todo dia tem uma iniciativa de larga repercussão midiática, ele vai tomar o Canal do Panamá, ele vai incorporar a Groenlândia, ele quer anexar o Canadá, ele muda o nome do Golfo do México para Golfo da América, ele coloca a Europa em segundo plano, ou seja, ele provoca algo que a gente pode dizer, ele quer provocar uma espécie de revolução, de reorganização no sistema mundial, e aí, se ele conseguir, vai ser algo inédito desde essa reorganização, dessa pactuação depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eu alerto, é muito cedo para dizer isso, mas o movimento vai nessa direção. O Trump, existe uma lógica no caos que fica cada vez mais claro para todo mundo, que o Trump quer fazer a reorganização dos seus inimigos, e os Estados Unidos organizam o mundo a partir dos seus inimigos, aí eles determinam as alianças, é fugir da lógica democrata e da lógica dos países da Europa Ocidental, que é, na expansão da OTAN, eleger a Rússia como inimigo principal, ou pelo menos, são os países da Europa Ocidental, ou pelo menos colocar no mesmo plano da China. Esse foi o maior desastre na política externa do governo Biden. Ele consegue, ao dar curso a um movimento que vinha desde o governo Clinton, que é a expansão da OTAN para leste, colocar a OTAN cercando as fronteiras russas, num país que sofreu invasões desde a Idade Média, nos Cavaleiros Teutônicos, desde a invasão napoleônica, no começo do século XIX, e a maior invasão por terra da história, que são 4,5 milhões a 5 milhões de soldados de infantaria por terra invadindo a Rússia, com divisões blindadas, poderio aéreo. A Rússia tem o trauma da invasão. E tem um trauma, e aí o Arbex conhece in loco mais do que eu, mas das fronteiras da Ucrânia, da
da Polônia até Moscou, aquilo é terreno plano. Aquilo você avança com divisão blindada, avança com divisão motorizada de maneira muito sem acidentes geográficos de maior problema. A única coisa que você tem é atravessar rios. Então, o trauma da invasão é muito forte na Rússia. E o Putin, como vocês sabem, vem alertando contra a invasão da OTAN desde 2007. Quando o Biden, depois de todas as ameaças que são feitas à Ucrânia, a Rússia revida, golpe na Praça Maidan, golpe na Ucrânia, a Rússia faz a sua guerra, faz a sua invasão. E a gente pode até discutir, eu acho que é uma invasão preventiva, mas é uma invasão, é um ataque. Ali a geopolítica começa a mudar, e aí a gente tem que entender o governo Trump a partir dali. Porque há uma dissonância entre a política externa democrata e a política externa do Trump. A invasão da Rússia conseguiu consolidar uma aliança entre a Rússia e a China, selada 3 semanas antes do 24 de fevereiro de 22, quando começa a guerra, num protocolo de mais de 200 itens, que é uma aliança no terreno militar, comercial, econômico, tecnológico, enfim, uma aliança como nunca houve entre China e Rússia, e cria um novo polo de poder no Oriente. E esse polo de poder no Oriente tem como motor econômico e financeiro principal a economia chinesa. A economia chinesa, a China, diferentemente da União Soviética, ela não disputa com os Estados Unidos no terreno político-ideológico. Ela não quer ter áreas de influência, ela não quer financiar revoluções, ela não quer financiar um novo Fidel Castro, ela não quer financiar nada disso. Ela está jogando o jogo no terreno da OMC. Tanto que, no começo do século XXI, em 2002, a China faz um esforço para entrar na OMC. Ela passa a jogar no terreno do adversário, com as regras do adversário, e começa a levar, a fazer mais acordos comerciais, a exportar mais produtos industrializados. A China começa exportando porcarias nos anos 80 e 90. Lembrando que nas campanhas eleitorais, quem participou de campanha nos anos 80 aqui, o que a gente fazia era comprar camiseta chinesa, que vinha $1, e não camiseta da Hering e da Sulfabril, que custavam $5 cada uma, para distribuir, para fazer... Então a China começa exportando quinquilharias e dá esse salto ao longo dos anos, que eu não vou detalhar, para produtos de alta tecnologia. E faz acordos com a África toda. Quase todos os países da América Latina têm a China como seu principal parceiro comercial, e essa ameaça aos Estados Unidos. Mas é uma ameaça na competição científico-tecnológica, na fronteira tecnológica, na inteligência artificial, semicondutores, microchips. Então, o Trump tem um inimigo principal. E nesse inimigo principal, para fazer isso, ele vai se livrar das alianças incômodas, eu vou terminando aqui, e ele tem que fazer uma mudança radical no Estado americano. Para fazer pé à China, ele precisa de um salto tecnológico, mas ele precisa mais do que tudo, uma coesão interna no Estado americano para fazer um Estado... Ele caminha para um Estado de exceção. O que ele está fazendo nas universidades, o que ele fez nessa semana na Universidade de Colômbia, a retirada de financiamento e demissão na Universidade de Johns Hopkins, o ataque às agências como a USAID, que são o soft power americano, o poder simpático, o poder brando americano no mundo, ele está eliminando, criando um Estado que é uma máquina de confronto, no limite uma máquina de guerra, ameaça sair da OTAN, enfraquece a ONU, e eu vou terminar dizendo o seguinte, tanto que a negociação pela paz que ele faz é por fora da ONU. Ele não está entrando na ONU, ele teve uma votação na ONU há 3 semanas, mas é toda por fora da ONU, toda na tendência de construir uma nova pactuação internacional. Eu vou parar por aqui, repetindo. É cedo para dizer se isso é uma mudança histórica, porque ele pode dar errado. Ele está tendo muita resistência no mundo, e especialmente dentro dos Estados Unidos. Mas que é um solavanco no cenário global e muito sério. Então eu paro por aqui e vou passar imediatamente para a professora Poliana, que também terá 10 minutos. Muito obrigado. Obrigada. Gente, bom dia a todas, todos, todo mundo que vai assistir isso, os professores, né, pensando, uma alegria estar no Cipro de novo. E a gente pensar assim, né, depois dessa aula histórica, né,
como que a gente amarra com as big techs, como que a gente amarra com essa indústria da desinformação, né? E como que a gente amarra com esse complexo viver nesses tempos de IA e tudo. Pegando carona na China, eu vi duas informações sobre a China essa semana, né? Todas as escolas começam por Pequim, a partir de setembro, crianças a partir de 11 anos vão ter IA no currículo básico. Né? Então, além dela desenvolver né, a DeepSeek, uma inteligência artificial com código aberto, ela colocou, né, mudou toda a base curricular e IA vai entrar a partir de 11 anos. Então, ela também está pensando em criar programadores, né, nessa luta com IA. Acho importante a gente voltar, eu pesquiso desinformação, fake news, desde 2015, mas eu vou voltar a 2013. Acho que 2013 é um ano caro por muitas coisas. Né? O ano das manifestações aqui, que não era pelo aumento da tarifa, né, foi muito maior. Essas manifestações de uma extrema-direita, a gente vai lembrar que já tinha em curso uma criação de um MBL, né? Depois a gente já viu, né, o impeachment da Dilma. 2013 também, o Snowden, né, fala para o mundo inteiro que os Estados Unidos monitora todo mundo, né, avisa a presidenta Dilma, lembra que ela era monitorada. E a gente tem, né, todo esse tempo, né, essa indústria da desinformação. Tem um livro muito bom, que é o Engenheiros do Caos, né, que ele fala isso. Né? A indústria da desinformação, Itália, extrema-direita, vem sido construída, pelo menos faz 12 anos. Né? O que a gente tem em 2013 também? Vindo para cá essa semana, eu estou relendo o livro Nexus, do Harari, o último livro dele. E tem lá no meio, o livro é extenso, mas na metade, mais ou menos, ele cita que em 2013 ele estava em São Francisco, num evento do Google, né, com o CEO lá, o Larry Page, e um jornalista da Wired, que é aquela revista de tecnologia, pergunta para o Larry Page, né, como estão as redes sociais, porque ainda a gente estava vivendo aquela felicidade Obama, lembra? 2008, todo mundo achando as redes sociais, Obama foi eleito, primeiro presidente negro, né, com contribuições pequenas por Facebook, toda aquela coisa. E aí o Larry Page fala para o jornalista da Wired que assim, redes sociais, a gente não está preocupado com redes sociais, a gente está desenvolvendo inteligência artificial. As redes sociais servem para a gente captar dados. E para o Harari pôr isso no livro dele, né, imagino que ele estava nesse evento e ele relatar tão detalhadamente isso. O que eu quero dizer com isso? Né? Que desde 2013 a gente ficou usando redes sociais, né, que são empresas que têm dono, né, são homens brancos, a maior parte californiana. Agora tem o TikTok, tem outras chinesas, mas Google, Facebook, Amazon, né, a gente ficou comprando esse discurso, né, assim, para os professores que estão nos assistindo pensar, né, por que um Bezos da Amazon compra o Washington Post? Porque ele gosta de jornalismo? Porque ele está preocupado com o jornalismo? Não, porque ele pegou toda a base de dados histórica do Washington Post para abastecer a IA dele. Né? Então, assim, já tinha um projeto em curso de manipulação. Porque se a gente pensar, essa semana também, o primeiro jornal feito totalmente por IA, um italiano, né, de conservador, de direita, obviamente, que o editor declara, nem precisamos de fonte, né? A gente pode criar tudo. Para que entrevistar pessoas? Né? Então, assim, tem uma guerra midiática. Né? Eu acho que o Trump, desde a primeira eleição, quando eu comecei a pesquisar fake news, foi em cima da eleição do Trump, 2016. Mas eu achava que era mais cerceado na política. Né? E aí fui percebendo que não, que a desinformação está em toda. A gente viu em vacinas, a gente viu na pandemia. Né? Assim, só antivacina, os Estados Unidos faturou 9 bilhões na pandemia com desinformação, grupos interessados em que as pessoas não se vacinem. Então, assim, acho que é uma guerra midiática muito forte. As redes sociais, a gente não tem dúvida, acho que dia 7 de janeiro, né, todo mundo ficou chocado com a declaração do Zuckerberg, né, mas assim, não me surpreendeu, porque assim,
eles sempre criaram, né, políticas assim, não, a gente combate a fake news, tem um botão aqui, não, a gente faz, e aí dia 7 ele vem a público e fala, né, não vai mais ter checagem, vou seguir o que fez o Elon Musk, né, com o X, esse Twitter, não vamos checar mais nada, os checadores são tendenciosos, principalmente os checadores de fatos do sul global, que vivem querendo, né, implantar o comunismo em todos os lugares. Mas o que mais me chama a atenção, se a gente pensar imageticamente, né, aquela posse do Trump, né, os donos das Big Techs todos na primeira fila. Né? Então, assim, a Casa Branca foi invadida, né? Eu chego a dizer que eu acho que manda mais o Elon Musk do que o próprio Trump. Acho que o Trump é um grande gestor do aprendiz, né? Quando ele criou o aprendiz, ele acha que os Estados Unidos é um reality, mas ele causa muito estrago. Né? Então, assim, acho que a gente tem um momento de manipulação em massa. A gente vê isso, né? A Puma também lançou o primeiro comercial do mundo. Essa semana teve 2 coisas pela primeira vez, no primeiro jornal e o primeiro comercial de 5 minutos em vídeo, todo feito por IA. Os atores que aparecem jogando basquete, correndo, não são humanos. O jingle também não é feito por humano. O roteiro também não foi feito por humano. É um prompt, alguém pediu lá, descreveu o que queria e a IA fez o comercial, né, e vai estar no Super Bowl, enfim. Então, assim, a gente vai para um momento bem sombrio, que eu acho assim, quando a gente vê as iniciativas de ter uma IA do Sul Global, iniciativas de, né, discussão de regulação, porque realmente o mundo tem esse cercadinho, eles estão na Casa Branca, né? Quando colega, você fala ali, né, do Iraque, se a gente pensar, né, família Bush já tinha manipulado, né, nunca tivemos armas químicas, né, foi a grande fake news do século XX, a história de, né, onde está Bin Laden, lembra aquela coisa toda criada, né? Então, assim, acho que a gente tem e acho que a ISAF também vê isso, né, a gente tem uma manipulação de crianças, adolescentes, né? Não sei se como está o meu tempo, mas vou recomendar que vocês assistam, né? Quem tem filho adolescente, quem é professora, a série Adolescência, que estreou na Netflix, que é bem assustador e bem real desse momento, né? De misoginia, de um monte de racismo e um monte de coisa trafegando livremente. Como checadora de fatos, né? Também faço parte, coordeno e faço parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação. E no dia 8 de janeiro, a gente trabalhou, não é força de expressão, a gente trabalhou mais de 30 horas avisando as plataformas, né? Avisando quem? Avisando o Google que o YouTube passava ao vivo, não só a Jovem Pan, e todos que transmitiram, né, o ataque aos 3 poderes em Brasília, aquele domingo horroroso. E aí a gente vê que, assim, até tirar do ar, precisa de entrar com processo judicial, precisa ter o Supremo, o lobby das Big Techs em Brasília, a bancada das Big Techs, o lobby é maior do que o agro, né? Eles estão lá por todos os corredores. Então, eu acho que tem essa geopolítica e o Trump é bom de mídia, né? Então, a gente tem um risco mesmo. E eu acho que a gente tem que, fora, né, seguindo a Europa e todo mundo que está, seja taxando, seja batalhando por uma regulação, para abrir o código para eles serem taxados do mesmo jeito que a indústria, né, da bebida tem regulação, do mesmo jeito que remédio a Anvisa regula, porque senão eu tenho uma sensação que vai ser a barbárie. Porque a guerra, se você pensar que atores você vai consumir, seja jornais, seja vídeo, seja documentário, seja emissoras de TV, feitas por IA, e quem domina essa IA? Né? Sem falar, né, enfim, na IA, né, Microsoft, todas as armas de IA para Gaza e para todas essas partes. Então, também quero trazer, terminando, que o Fórum Econômico Mundial, né, que não é um fórum de esquerda, né, nos 2 últimos anos, 24 e 25 agora, os relatórios cobram da ONU até 2026 uma regulação da IA,
e dizem que desinformação mais inteligência artificial é o risco maior para a humanidade de agora até os próximos 10 anos, junto com a crise climática, que a gente vai ser manipulado em larga escala. 2 minutos. Não, estou terminando. Então, assim, só para a gente abrir a conversa, mas acho que a extrema-direita é orquestrada com as big techs. Ficou muito claro isso a partir desse ano. Google mudando coisas, né? E tem também, só para terminar, que acho que é mais assustador para a gente que é professor, eles estão fazendo um apagamento histórico. Então, quando você conversa com os prompts, seja ChatGPT, Copilot, Perplexity, questões históricas estão sendo apagadas, né? Assim, informações, se você jogar e perguntar, tipo, né, o governo Getúlio Vargas já está deturpado, que dirá independências de países. Tal. Então, é bem assustador e acho que a gente tem que ficar de olho muito seriamente no que a gente consome online. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Poliana. Vamos passar imediatamente para o meu amigo José Arbeck Júnior. Bom, primeiro, agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui, um prazer, exceto pela presença do Maringoni. É um libilu. Primeiro, eu queria propor, eu não sei se o Simpro já fez isso ou não, mas eu acho que o Simpro tem o dever de manifestar o seu repúdio ao racismo da PUC, de alunos da PUC, arabofóbico, islamofóbico, fizeram uma pichação nojenta nos banheiros lá da PUC. Eu acho que o Simpro tem um dever de se manifestar, se é que já não fez isso, e de ajudar a convocar um ato para quarta-feira contra os racistas sionistas da PUC. Agora eu queria também denunciar o Maringoni, porque quando ele falou que a China começou a jogar no terreno do inimigo, com as regras do inimigo, começou a vencer, convenientemente ele esqueceu de falar que o glorioso Marília Atlético Clube, ao jogar com o Noroeste, também começou a... Tem dinheiro chinês no mar. Tem dinheiro chinês, eu estou percebendo isso. Bom, para mim não é um acaso que o cerco da OTAN contra a Ucrânia, contra a Rússia, teve um momento de auge em 2014 e que provocou a resposta do Putin. Não sou nenhum fã do Putin, acho que ele tem todos os problemas do mundo, mas ele, de modo algum, é o responsável por aquilo que está acontecendo na Ucrânia. De modo algum. Ele não é o agressor. O que aconteceu lá não foi uma invasão. Foi uma guerra, foi uma atitude de defesa contra ataques contínuos da OTAN e o cerco contínuo da Rússia, promovido pela OTAN desde o final do século XX. E não foi por acaso que 2014, na minha opinião, foi um momento de auge desse processo. Em 2013, a China fez um anúncio que iria mudar completamente o cenário mundial, a nova Rota da Seda, quando o Xi Jinping declarou que a China tinha intenção de ser o motor de uma estratégia que queria unificar a Eurásia num vasto mercado comum, que seria completamente conectado, esse vasto mercado comum, por rodovias, ferrovias, hidrovias, gasodutos, petrodutos, estimulando um imenso processo de trocas comerciais, financeiras, etc. e tal, queria ser o motor da economia mundial. E isso excluía os Estados Unidos. Então, não tem nada a ver com a Eurásia. Os Estados Unidos estão fora. E a China começou a implementar isso. E está implementando. Hoje, para encurtar um pouco a história, para não me alongar muito nisso aí, a nova Rota da Seda conta com mais de 150 países do mundo associados a ela, 150 países do mundo. 20 países da América Latina associados à Rota da Seda. 53 dos 54 estados africanos associados à nova Rota da Seda. Isso significa, em termos concretos, por exemplo, que no ano 2000, a China tinha 10 bilhões de dólares investidos na África. Hoje tem 220 bilhões de dólares. A China está construindo portos, no Peru, estava modernizando o canal do Panamá, até o Trump entrar agora com
com as ameaças dele. Está realizando uma revolução econômica na África, que permitiu que os países africanos, que antes eram colônias francesas, agora estejam expulsando a França da África. O Macron, outro dia, fez uma declaração patética, dizendo que os países africanos iam ser agradecidos à França pelas contribuições. Aliás, o Macron levou uma resposta à altura do Putin, né? O Macron, essa história dele estar ameaçando agora fazer guerra à Rússia, o Putin mandou um recado para ele, falou: Macronzinho, o senhor devia lembrar o que aconteceu com o último francês que tentou invadir a Rússia. Genial. Então, como eu dizia, em 2013 foi feita essa iniciativa por Xi Jinping. Não por acaso, 2014 começa a acelerar o processo na Ucrânia, com golpe na Ucrânia, porque se tratava de atacar a Rússia, que é o grande parceiro da China nesse processo todo, em disputa pela Eurásia. E, na minha opinião, todo o processo de cerco à Rússia está diretamente relacionado à questão do desmantelamento da nova Rota da Seda. Os ataques a Gaza também se inscrevem nesse processo, em que se torna fundamental, o imbecil do Netanyahu deixou isso muito claro num discurso que ele fez na ONU em 2023, quando ele apresentou o plano do novo Oriente Médio, em que ele dizia que haveria uma zona comercial livre, unindo a Índia, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Israel, uma zona de comércio livre, que teria como vantagem pegar petrodutos e gasodutos saindo dos países árabes aliados a Israel e indo diretamente para a Europa, bastando atravessar lá o Mediterrâneo, quer dizer, suprimento de gás e petróleo barato para a Europa, o que excluiria a Rússia, porque a Rússia atual é a principal fornecedora de gás para a Europa. Então, esse sonho do Netanyahu está perfeitamente enquadrado por essa tentativa de bombardear a nova Rota da Seda e a grande expansão da Eurásia como potência econômica mundial em detrimento dos Estados Unidos. O fato é que a China passou a ocupar um lugar central na economia mundial, ela ultrapassou os Estados Unidos, não em PIB em termos absolutos, mas você fizer a PIB da China, Poder de compra. o poder de compra da China é muito maior do que os Estados Unidos hoje, e, portanto, a China está desbancando os Estados Unidos. O que acontece dentro dos Estados Unidos? Durante muito tempo, esse processo de globalização, evidentemente, favoreceu a economia dos Estados Unidos. Porque, como os Estados Unidos eram detentores da moeda fiduciária, que é o dólar, e monopolizavam praticamente o sistema de trocas internacionais, a economia globalizada ia parar, todos os excedentes da economia globalizada iam lá parar nos Estados Unidos, engordando os capitalistas dentro dos Estados Unidos. Quando a China começa a disputar a hegemonia do mercado mundial e a produção de bens e de consumo, os Estados Unidos se ressentem disso, evidentemente. A economia americana ela sofre um abalo com isso aí, porque as trocas de capitais já não estão tão garantidas assim. E sequer o dólar está mais garantido como moeda fiduciária, porque a China iniciou um processo de criação de sistemas que eliminam o dólar como moeda fiduciária. Isso aí, o Trump deu uma declaração, acho que em 2022, uma das poucas coisas que ele falou, com a qual eu concordo integralmente, que para os Estados Unidos, o dólar perder a posição de moeda fiduciária equivale a perder uma guerra mundial. E que ele não admitiria isso em hipótese nenhuma. Esse é o problema do capital estadunidense hoje. Agravado por uma situação interna, em que pouca gente se dá conta disso. Mas se você entrar num site lá dos Estados Unidos, EPI é o nome do site, como é que é? Esqueci depois eu lembro do significado disso daí. Economy Policy Institute.
Instituto de Políticas Econômicas, que é como uma espécie de DIEESE aqui no Brasil. Eles constatam, atenção, que o poder de compra dos trabalhadores dos Estados Unidos foi congelado desde 1978. 78. Ou seja, todos os ganhos de produtividade conseguidos com inteligência artificial, com modernização tecnológica e etc. e tal, todos os ganhos de produtividade, nenhum tostão disso foi para a mão dos trabalhadores. Ele foi para engordar os bilionários. E hoje você tem 3 bilionários que não por acaso estavam na posse do Trump, o Elon Musk, o Zuckerberg e o Bezos, que juntos, esses 3, têm mais dinheiro do que metade da população dos Estados Unidos. Esses 3. Mais dinheiro que metade da população dos Estados Unidos. E isso daí gera um processo de pauperização da população dos Estados Unidos. Hoje você tem 800 mil pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. Você tem 40 milhões de pessoas que dependem diretamente do food stamp. Você tem milhões de pessoas que dependem de Rotary, de Lions Club, de filantropistas. Você tem milhões de pessoas morando em carros, porque os caras não conseguem pagar aluguel. Você tem milhões de pessoas, atenção para isso agora, uma das indústrias que mais floresce nos Estados Unidos hoje é a indústria de sangue. Pessoas que vendem o próprio sangue para complementar a renda familiar. Num país que não existe assistência médica universal. Quer dizer, as pessoas estão usando antibiótico destinados a peixes, a cachorros, a animais, porque não conseguem pagar antibiótico destinado para ser humano. É essa a situação dos Estados Unidos hoje, com um agravante. 320 milhões de armas circulando na mão da população. 2 minutos. Mais uma contra o Maringono, mais uma arma aqui contra... 320 milhões de armas circulando entre a população. Dos quais 15 milhões estão na mão de veteranos de guerra que estão absolutamente irritados com o Trump. 15 milhões. Pessoas que lutaram no Iraque, no Afeganistão, etc. E que estão se sentindo traídas pelo Trump. O Trump está detonando todas as instituições. Todas as instituições. O Trump está detonando Medicare, Medicaid. O Trump está detonando o Congresso Nacional. Ele não está submetendo nenhuma das ações dele à aprovação do Congresso, mesmo tendo maioria no Congresso. Ele está desrespeitando todas as determinações das cortes nos Estados Unidos. Ele está dizendo o seguinte: eu pouco me lixando para as instituições. Assim como ele está fazendo no plano internacional. Está detonando a ONU, está detonando a União Europeia. O que ele está dizendo com isso? Chegou uma nova etapa no mundo em que o poder executivo é quem manda, e eu sou o poder executivo, e esse poder executivo repousa sobre a força das armas. Ponto. Sobre a força militar. É isso que ele está dizendo. Portanto, nós estamos numa situação de desarranjo mundial, em que perdeu o sentido falar em acordos institucionais, em diálogo institucional, isso daí já não tem mais sentido algum. O mundo está entrando numa nova fase integralmente nova. Como o Maringoni falou, é cedo para dizer se ele vai conseguir ou não, até que ponto ele vai conseguir implantar esse sistema. Eu acho que está muito difícil, porque dentro dos Estados Unidos, eu afirmo isso daí, e não tenho a menor hesitação em dizer isso, amadurece as condições para uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, especialmente agora, ele está dizendo que ele quer acabar com o Medicare e com Social Security. O Social Security é uma das poucas coisas nos Estados Unidos que dava alguma segurança para idosos. Por exemplo, pessoas como o Faro, que lá agora estão completamente desamparadas, estão se sentindo mais desamparadas do que nunca. A Arbex não vai mais para lá, não pode ir. Idosos, tá? Não posso mais ir para os Estados Unidos, vê que coisa. Então, para encerrar, eu acho que nós estamos num processo de desarranjo mundial, mas que também é desarranjo dentro dos Estados Unidos, e que é um processo que vai reconfigurar todo o desenho geopolítico mundial. Para onde vai dar isso? Ninguém consegue saber. Agora, temos que ficar atento, porque, como eu disse, desde que começou o negócio lá em Gaza, eu disse, Gaza não é Gaza. Gaza é a proposta do imperialismo para o mundo. Gaza é a maneira pela qual o imperialismo enxerga o seu poder, a sua capacidade de se apropriar das reservas naturais, de se apropriar de territórios, do que ele, imperialismo, acha que tem que ser feito. E no Brasil nós temos a Amazônia,
nós temos lençóis freáticos, nós temos o Brasil. E o imperialismo olha para nós como um objeto de conquista. E ninguém tem dúvida sobre isso. E nós estamos completamente indefesos frente ao imperialismo hoje. Paro por aqui, obrigado. Muito bom. Antes de passar para a professora Isaf Caravi, só pontuando uma coisa. O comércio de sangue é legalizado nos Estados Unidos e desde 88 é proibido no Brasil. Ou seja, nós temos um salto civilizatório em relação a esse comércio absolutamente nefando. O Brasil chega lá. Não, existe, mas legalmente não se pode. Bom, eu vou passar para a professora Isaf Caravi. Falei correto o nome? Isaf Caravi. Posso fazer um comentário também, Claro. antes de passar um gancho? O que o Trump fez, né, com toda a imprensa também oficial? Ele cortou tudo e chamou 7 mil influenciadores, né, para a Casa Branca, né, que assinaram um termo de só falar bem sobre ele. Então, tem esse cenário também, um cenário construído. Vamos lá, então. Professora, por favor. É um gancho. Bem, obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa mesa. Agradeço muito o convite do Simpro, no nome do Iberê. Agradeço nossos intérpretes de Libras também, para estarem aqui trabalhando com a gente hoje, nessa manhã. Bem, a minha contribuição para a conversa vem dos estudos de plataformas, que é a escola a qual eu me filio para pensar as minhas pesquisas, que eu pesquiso influenciadores digitais, mas a partir de uma perspectiva tentando entender os estudos de plataformas, ou seja, a relação dos influenciadores com as plataformas. A minha fala ela vai girar em torno do vídeo que a Poliana comentou, que foi um vídeo publicado pelo Mark Zuckerberg. Estou aqui com algumas passagens do vídeo, tá? Então vou aqui colar para dizer ipsis literis o que é que esse vídeo contém. Um vídeo que foi publicado em 7 de janeiro desse ano, em que o Mark Zuckerberg vem a público para falar das mudanças nas políticas de moderação de conteúdo na Meta. É um vídeo muito emblemático, primeiro porque ele sinaliza uma virada trumpista evidente, declarada, e porque ele também vai usar de muitos recursos discursivos para tentar dizer que a virada na moderação de conteúdo nas plataformas visa um bem comum, um passado idealizado, em que as redes sociais eram espaços para comunidades e sociabilidades. Então, a minha fala vai passar um pouco por essas questões, ressaltando 3 aspectos principais, e aí em diálogo com os estudos de plataforma. A ideia desse passado idealizado de uma cultura participativa em que está posta uma democratização dos espaços midiáticos. A ideia dos sistemas algorítmicos, sobre os quais o Mark Zuckerberg também fala sem falar. E, por fim, a ideia de governança que tem a ver com a noção de moderação de conteúdo nas plataformas. E aí eu queria começar com a primeira frase desse vídeo, em que o Mark Zuckerberg diz: é hora de voltar às nossas raízes. Criamos muitos sistemas complexos para moderar conteúdo. O problema é que esses sistemas complexos cometem erros. 3 pontos, ele segue falando: vamos voltar às nossas raízes, simplificando as nossas políticas de moderação. E aí eu tenho uma primeira questão para discutir, que é a ideia desse passado idealizado das redes sociais. Acho que quando as redes nascem, elas trazem para a gente um entusiasmo, a ideia de uma cultura participativa, em que o polo de produção foi liberado, aberto, democratizado. O ponto é que, à medida em que a gente vai se havendo com as lógicas das plataformas, e por um aspecto, elas dão origem ao que a gente chama de cultura participativa, ou seja, a possibilidade de sujeitos comuns usarem a mídia de alguma forma. Isso vai gerando consequências interessantes que vão redesenhando, inclusive, a lógica dessas plataformas. A primeira delas é a evidência da existência de uma lógica algorítmica operando. É só em 2016, por exemplo, que o Facebook declara, de fato, que está organizando, selecionando e ajustando o conteúdo que aparece para a gente no feed. Em um aspecto, isso é importante, porque há uma necessidade de filtro de tudo que é publicado. A gente vive uma lógica de avalanche informativa, tendo em vista que sujeitos comuns, mídia, está todo mundo produzindo conteúdo, publicando. Como as pessoas gostam de dizer, as redes deram voz para as pessoas. Uma expressão péssima, que a mídia nenhuma dá voz para ninguém, a gente só não estava muito disposto a ouvir, né, as pessoas, enfim. Portanto, é necessário uma espécie de filtragem desse conteúdo.
O que não fica muito evidente é como é que esse filtro se organiza. As discussões nos estudos de plataforma têm vencido já um pouco essa ideia opaca do que é um sistema complexo. É o nome que o Mark Zuckerberg dá para os sistemas algorítmicos. É curioso que nos estudos que eu faço, desvelando um pouco o discurso das plataformas sobre si, o termo algoritmo nunca aparece. Ele tem outros nomes. É sempre um sistema complexo, um sistema isso, aquilo, um nome fantasioso para evidenciar um apagamento de algo que é importante para esse vídeo do Mark Zuckerberg, que é a própria ideia de governança das plataformas. Nesse vídeo, é um vídeo de 5 minutos, indico que todos vejam, acho que é importante assistir esse vídeo. Ele fala do que é que significa voltar às origens, né? Então, comentei um pouco dessa ideia de um passado idealizado, de um passado que todos podiam falar, todo mundo tinha voz e não existia uma censura. Essa é uma expressão que recorrentemente Mark Zuckerberg também usa nesse vídeo, falando que é preciso retomar a liberdade de expressão, que os sistemas complexos acabaram limitando e cerceando. E aí ele diz que vai tomar algumas atitudes para resolver isso. Poliana antecipou a exclusão dos fact-checkers e uma substituição por notas de comunidade. E aí o que interessa para a gente são 2 aspectos aqui importantes. Acho que um ponto quase assim, enfim, chega a ser cômico, quando ele diz que vai tirar os times da Califórnia e levar para o Texas, para que não haja questionamento em relação aos vieses da Meta. Mas a gente já fala de vieses, que é o último. Para que não haja questionamento, levar as comunidades, as equipes de moderação de conteúdo, ele vai tirar da Califórnia e levar para o Texas, para que a Meta não seja mais questionada em relação a vieses do próprio trabalho, né? Então, entre também as ações que a Meta diz que vai tomar, 2 são importantes. Simplificar as políticas de conteúdo e eliminar restrições sobre temas. Para quem não está familiarizado com o discurso das plataformas, as plataformas operam a partir de termos e condições, regras de comunidades, em que há regras postas para conduzir certa civilidade naquele espaço e definir o que pode ou não se pode falar, dizendo isso de forma muito simplificada. Isso aparece dito nos termos e condições. Eu que venho, por exemplo, de uma família árabe, leio com muita atenção quais são as condições para se falar dos árabes nas plataformas da Meta. E por muito tempo você não podia associar alguns termos aos árabes, por exemplo, dizer que árabes e porcos na mesma linha, ou árabes e terrorismo, tudo isso você poderia ser banido, entrar no que se chama de shadow ban, receber uma penalidade algorítmica. A isso a gente dá o nome de governança. Como é que há regras instituídas pelas próprias plataformas para conduzir o debate naquele espaço. O que fica muito opaco é que essa governança ela não opera no vazio. Ela não é uma ferramenta para o bem comum. Está muito longe de ser isso. E esse último vídeo do Mark Zuckerberg evidencia essa prática quando ele diz que vai simplificar essas políticas de moderação de conteúdo, mas eliminando restrições relacionadas a temas como imigração e gênero. Ou seja, eu tiro qualquer tipo de filtro, você pode falar o que você quiser sobre gênero e imigração. Isso deixa de ser uma questão. Mas, parênteses, a Meta segue preocupada com drogas, terrorismo e exploração sexual de crianças. Ele segue dizendo que essa decisão se atualiza, já que esse monitoramento dos temas sobre imigração e gênero, esse cerceamento de não deixar as pessoas falarem dos seus próprios juízos de valor, estão desatualizados com o discurso mainstream predominante. E aí, poucos segundos depois, ele fala do trabalho em colaboração com o presidente Donald Trump. Depois ele também diz que quer reduzir os erros desses sistemas complexos. Ou seja, quer deixar de penalizar gente que está ali falando coisas boas e, por um acaso do destino, é penalizado. Recebe a ideia de penalidade é não poder mais publicar, não poder mais fazer um post, não poder fazer mais uma live, porque disse alguma coisa que não podia. E aqui entra uma questão interessante e importante, que é a ideia de governança. Quando a gente pensa no desenho das plataformas, há uma noção que prevalece, que é essa ideologia do dataísmo.
uma crença muito ferrosa associada à ideia de que há uma promessa de objetividade nesses sistemas complexos, os sistemas algorítmicos das plataformas. Que eles estão ali, na verdade, para selecionar conteúdo, filtrar conteúdo e apresentar um melhor para a gente, sob medida para a gente. Essa promessa dessa ideologia do dataísmo, ela se apresenta de forma incompleta. Porque, na verdade, falta dizer que, ainda que a gente esteja lidando com códigos matemáticos, porque os algoritmos são códigos matemáticos, eu gosto muito de pensar numa perspectiva de uma autora chamada Cat O'Neill, que tem um livro chamado Algoritmos de Destruição em Massa, em que ela vai dizer que, e ela é uma matemática, em que ela vai dizer que algoritmos são opiniões embutidas em códigos, opiniões embutidas em matemática. Ou seja, ainda que a gente acredite que haja ali em curso uma função técnica que vai só tirar um discurso violento das redes, que vai organizar esse diálogo baseado nesse passado idealizado de uma comunidade em que é possível conversar livremente, o que esses algoritmos fazem, na verdade, é materializar uma governança das plataformas, materializar pressupostos que já estão embutidos na primeira ação desses algoritmos. E a ação do algoritmo não está só na seleção, mas está na conformação de conteúdos nas plataformas. O conteúdo nasce a partir de uma perspectiva já organizada a partir dessa lógica de governança. Portanto, quando a gente pensa nessa organização das plataformas, fica cada vez mais evidente com um vídeo, com esse fatídico vídeo de 7 de janeiro, que foi quase uma virada também para quem pesquisa os estudos de plataforma, porque enquanto a gente olhava para isso a partir de uma lógica da opacidade, para os estudos do discurso, por exemplo, a análise do discurso, isso está posto, o discurso é opaco, não se revela evidentemente, há sempre algo fora do texto. Com esse vídeo, isso fica evidente. Com esse vídeo, o Mark Zuckerberg diz com todas as letras que algumas questões cansaram. E agora é possível falar disso abertamente. Porque quando a gente pensa nessa moderação de conteúdo, os conteúdos moderados eram sempre questionados. A gente falava de racismo algorítmico, por exemplo, como é que conteúdos pró-Palestina sempre desapareciam do Instagram, do Facebook. Mas outras coisas também passavam por penalidades e parece que essas temáticas têm agora um incentivo para aflorar, um incentivo inquestionável, porque é embutido em dados, embutido nessa infraestrutura que a gente não vê, mas que a gente observa as consequências dessa ação. A gente não consegue abrir essa caixa preta, entender como opera, mas a gente lida com a performatividade desses sistemas e agora ainda mais com o discurso, sem meias palavras, do Mark Zuckerberg nesse vídeo de 7 de janeiro. É isso. Muito obrigado. Só um comentário? Eu vou abrir o debate agora. A gente agora vai abrir para um momento de 30 a 40 minutos, que eu vou fazer 3 perguntas para ele sobre temas razoavelmente... são correlatos, mas razoavelmente complexos, ou seja, extensos. Mas antes de fazer, eu quero realizar uma menção aqui que eu devia ter feito no começo, que é o seguinte: eu sempre que vinha ao sindicato tinha uma presença aqui que era muito marcante, que era um amigo meu, que se foi há 3 semanas, que é o companheiro Ricardo Pauletti, que foi assessor de comunicação da Federação dos Professores e era um colaborador direto e indireto aqui do sindicato. Eu peço uma salva de palmas para o nosso camarada Pauletti. Olha, eu vou fazer essas 3 perguntas, a gente pode inverter a ordem, começa com o professor Issaf, que é o seguinte: o tema que está subjacente a todas as intervenções é a questão democrática. Isso foi tocado pelos 3 debatedores aqui. A gente está tendo um ataque muito pesado às universidades dos Estados Unidos, algo que era impensável, quer dizer, a gente viu isso em 68 no Vietnã, naquelas manifestações, mas essa parece mais radical ainda, que é cortar financiamento das universidades, demissões em massa de pesquisadores. A universidade eu citei no início, as 2 que têm mais visibilidade são 2 importantíssimas instituições, a Universidade de Columbia, em Nova York, e a Universidade de Johns Hopkins. A gente está tendo problema na imprensa,
no exercício da imprensa, na própria presidência da República, na própria Casa Branca. E a limpeza, eu digo com esse nome, limpeza, que o Elon Musk está fazendo naquele departamento de eficiência governamental, o DOGE, a meta é demitir 1,5 milhão de funcionários públicos, e ele começa pelo aparato de segurança, de defesa, é o Pentágono, é o Departamento de Defesa, é limpar a cabeça, limpar assim é um eufemismo, mas tirar de cena diretores da CIA, e olha só, é do lado de lá, mas que não rezem a cartilha extremamente reacionária do Donald Trump. Eu quero saber, isso tudo, como é que fica o avanço da extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo? A gente vai ter eleições em Portugal agora, a gente tem eleições no Equador logo mais, vão ter eleições na França. Como é que fica? Extrema-direita e democracia. Os Estados Unidos caminham para um regime autoritário? Eu fico me questionando, e aí eu vou até conversar um pouco com a referência que a Poliana deu da série da Netflix, Adolescência, e pensar nas ferramentas possíveis para que isso venha ou não se concretizar, e vou ouvir o Arbex para pensar um pouco na resposta dessa pergunta, mas eu acho que existe uma ferramenta midiática que não estava posta antes. Acho que tem uma questão para a gente discutir, que é como é que há conteúdos que circulam livremente nas plataformas antes desse vídeo, da formalização desses conteúdos, e como é que isso pode ser ferramenta que pode facilitar um tipo de um desenho de governo, um desenho de disseminação de ideais também. E aí, muito associada a essa discussão que eu tentei fazer, pensando lógicas de governança, embutido num acordo evidente, declarado na posse, e que aparece com uma facilitação da circulação desses conteúdos. Então, se antes a gente tinha a possibilidade, por exemplo, de tirar do ar um conteúdo de extrema-direita, tirar do ar um conteúdo de ódio, talvez a gente tenha mais dificuldade para que isso aconteça. Até fazendo referência de novo ao vídeo, o Mark Zuckerberg declara que agora ele vai dar mais crédito ao que as pessoas pensam sobre os conteúdos nas plataformas, né? Então, eu vi um conteúdo de islamofobia ou... Ele abriu a porteira. Eu, como usuário dessas plataformas, vou ser responsável por identificar esse conteúdo como um conteúdo de ódio, como um conteúdo, enfim. E aí eu acho que a gente tem uma questão importante para pensar nesse aspecto, né? Como é que a gente perde, em certa medida, uma possibilidade de gestar um debate plural nas plataformas, que acabam sendo, de fato, o espaço onde é que esse debate vai se organizar, né? Então, a minha resposta vem desse lugar, dessa possibilidade da mídia se organizar nesse sentido, e parece que a gente perde um pouco ferramentas e possibilidades nesse desenho, o que pode vir, né, levar um pouco a sua questão. Tá muito bem, obrigado. Zé Arbex, como é que fica a democracia? Eu acho que tem um dado aí que, na minha opinião, unifica todas essas discussões. Eu propus, inclusive, como documento no repositório do site desse debate aqui, foi um documento publicado pela OTAN, um estudo feito pela OTAN, que chama Guerra Cognitiva, em 2021, em que a OTAN diz, que o verdadeiro campo de batalha no século XXI não é o campo de batalha local, no terreno. Claro que vai continuar tendo sangue, vai continuar tendo tanque de guerra, míssil, avião para tudo quanto é lado, tiro, mas o verdadeiro campo de batalha é o cérebro humano. Que nós temos que ganhar o cérebro das pessoas. E nesse documento eles arrolam ciências neurofisiológicas, cibernética, informática, neurolinguística, como armas de manipulação e de influência sobre as pessoas. É uma guerra cognitiva. Isso, para mim, cria uma imagem que as redes sociais transformaram o cérebro das pessoas num imenso Auschwitz. É um campo de concentração universal, sob gestão nazista, estão manipulando o cérebro das pessoas. E, nesse sentido, eu noto uma diferença profunda entre aquilo que o imperialismo tem a oferecer e aquilo que a China está oferecendo. Enquanto a China oferece o DeepSeek, aquele IA gratuito, os Estados Unidos oferecem o Deep State,
que é o, o Trump. Essa é a diferença. Mas enfim, nós estamos num processo muito, muito grave em que Auschwitz é um modelo de influência, criação de percepção e criação de consenso, mediante o uso das redes sociais e de todos os instrumentos de manipulação. A democracia está completamente checada, ela está completamente Em crise. ameaçada. Isso não significa, na minha opinião, o fim da história, porque Gaza está mostrando que um bando de maluco, heróico, os caras vivendo em túnel, eu não sei como é que eles fazem para dormir, para comer, para fazer cocô, para tomar banho. Esses caras enfrentaram Israel, os Estados Unidos, Inglaterra, França, a colaboração da Arábia Saudita e da Jordânia e ganharam. Israel foi derrotado. A resistência em Gaza, para mim, demonstra que nada está perdido. Nós estamos realmente num processo de total assédio e de cerco. Mas eu comparo Gaza a Stalingrado. Assim como a população russa, não Stalin, a população russa barrou o nazismo, Gaza está mostrando que é possível derrotar o imperialismo com todas as suas armas. Agora, isso vai custar o quê? Ninguém pode ter ilusão sobre isso. Nós estamos entrando num processo que vai custar sangue, vai custar destruição, porque o imperialismo não vai aceitar perder a hegemonia mundial que ele está perdendo. Ele não vai aceitar isso. Então, nós estamos entrando por um processo de lutas sem quartel. É possível vencer? É possível vencer. Agora, vai custar para a gente sacrifício. Eu quero lembrar, né, do dia 7, é importante a gente assistir esse vídeo do Zuckerberg, e eu pego um gancho. No dia seguinte, o professor Eugênio Butti, da USP, publicou no Estadão um artigo dizendo o seguinte: se a gente tinha qualquer dúvida que Bezos, né, Amazon, Meta e Google são fascistas, isso acabou. É um artigo muito interessante que ele diz assim: muita gente passou esses últimos 15 anos achando, não, talvez eles não saibam, talvez eles sejam, né, Bill Gates lá, Steve Jobs, era um hippie da Califórnia e tal. E aí ele fala assim, não, tem uma instrumentalização, né? Lembra que o Bill Gates é o maior investidor da OpenAI, né? O ChatGPT é da Microsoft, ele tem 85% das ações, né? Então, ele fala assim, a cortina, o Zuckerberg meio, o Musk, todo mundo achava ele maluco, mas quando o Zuckerberg dá essa declaração, ele diz, né, assim, para que checadores de fato, né? Toda aquela 15 anos de checagem, porque que na verdade o trabalho sujo, o que faz o checador? Né? Os discursos que está nessa série Adolescência, os discursos de ódio, né, o deep web, manipulações, misoginia, racismo, tal, isso tinha pelo menos filtros. E agora não tem mais filtro nenhum. Né? O que eu acho que a gente vem por aí, eu vou dar um exemplo, Índia ano passado, né, quando quase 1 bilhão de indianos foram às urnas. Né? Um país que tem 46% com internet, não tem tanta internet como a gente tem aqui. A extrema-direita recriou personalidades indianas populares por deepfake, né, que são vídeos falsos, que eram expostos em telões em praça pública, dando mensagens para as pessoas votarem. Então, é como se você pegasse um Ulisses Guimarães e recriasse, antes dele, né, desaparecer lá no mar, você recriasse Ulisses falando, não, agora eu repensei e vote no coaching tal. Entendeu? E aí eles recriavam essas pessoas e tiveram muitos votos em cima disso. Eleição no México, né, a gente tem Cambridge Analytica, que foi uma barbárie, mas ainda era em dados. Então, o que a gente está prevendo como checador para 2026, inclui o Brasil, a gente vai ter muito deepfake, porque a IA ficou tão sofisticada que você não distingue mais se é um humano ou não é um humano. Né? Não vai ter gente com 6 dedos, está cada vez melhor. E aí você vai ser manipulado. Então, assim, essa manipulação que a OTAN fala das mentes é exatamente isso. Né?
a gente teve vídeos chocantes da Ucrânia, tivemos, né, quando eram atores, né, fazendo... Então, assim, mas até a pessoa entender que aquilo é um ator ou que aquilo é uma IA mostrando tal coisa, você já deturpou eleição e tudo. Então, acho que vai ser bem chocante, mas eu também acredito que tem uma guerra, vai acontecer alguma coisa interna nos Estados Unidos e a gente vai ver muita barbárie. Agora, eu também acho, a gente estava falando dos bunkers, né, esses malucos, que não são malucos, mas têm, né, a ideia de dominação do mundo. O Zuckerberg gastou 2 bilhões no próprio bunker, né, que tem mais de 2.000 metros quadrados, estoque de feijão em lata para não sei quantos anos. Mas eu acho que a fome, os emigrantes e as pessoas que não têm nada, que estão doando sangue, estão morando em carro, essas vão fazer a diferença. Acho que assim vai ser, como dizia o Milton Santos, né, vai ser pelas bordas. As bordas vão se rebelar, mas vai vir tempos sombrios no sentido de luta. Uma coisa que a gente pode falar para os professores e pensar é que assim, a vida não são redes sociais, né? A gente tem muito cuidado, né, com o que a gente vê e não acreditar, porque tudo pode ser manipulado. Acho que é uma boa dica. Muito Nos obrigado. Estados Unidos, nós estamos tendo carros da Tesla destruídos, instalações da Tesla, os caras estão tocando fogo. Isso é capa do Guardian Weekly dessa semana, tem uma grande reportagem sobre os ataques à Tesla. Sim. Eu quero fazer uma outra pergunta, depois a gente abre para a plateia, mas eu vou fazer uma só a mais, que é a seguinte: nesse caso da inteligência artificial, isso se combina com essa grande aliança que a professora Poliana falou e que os outros tocaram também, que a novidade na composição de forças do governo Trump me parece o seguinte: usualmente os ocupantes da Casa Branca, eles articulam o seu poder a partir do grande poder privado, que é a alta finança representada por Wall Street, o complexo industrial militar, que foi batizado pelo ex-presidente Eisenhower em 60, que é essa fusão do capital financeiro com a indústria bélica, com a indústria de guerra. E o que o Trump parece que agrega são as Big Techs, quer dizer, aqueles 3 personagens na posse do Trump, e isso dá uma aliança extremamente poderosa. E somente através dela, me parece, foi possível uma intervenção extremamente ousada no cenário internacional que a gente deixa de lado em função da questão da Ucrânia, da questão de Gaza, da questão do próprio Panamá, a compra por um grande fundo pelo BlackRock de 3 portos no Paraná, as ameaças à Groenlândia e tal, que é a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América. Não sei se vocês já foram no Google digitar Golfo do México, sai Golfo da América. E não é das Américas, é da América, que é dos Estados Unidos. Está mantendo os dois por enquanto, é uma fase de transição. Mas isso me lembra uma cena do filme Bacurau, que eu acho que todo mundo assistiu, logo no início, que o professor pega as crianças e vai mostrar onde fica Bacurau no mapa. E ele está com o tablet, e ele aciona o tablet e procura, põe no Google Bacurau, e não existe Bacurau. E essa é a primeira ação para tirar Bacurau do mapa real, para impedir qualquer socorro aos ataques que aquelas pessoas vão sofrer. O que o Trump fez? Aquilo é ficção, aquilo eu já fiquei espantado, tirou uma cidadezinha do interior do Nordeste. Não, ele pegou o Golfo do México, que toma 2 países, é uma referência, desde a Cláudia Sheinbaum fez um discurso sobre isso, desde o século XVIII, quando foi batizado o Golfo do México, ele está mudando, e isso muda rotas aéreas de localização, se um piloto digita Golfo do México, não tem Golfo do México, rotas navais, rotas rodoviárias mesmo no continente e tal. Ele simplesmente está fazendo desaparecer o Golfo do México, é um não local. É muito pior do que colocar o Lula fazendo campanha para o Bolsonaro ou coisa do tipo. Ou a Kamala de braços dados com o Trump e tal, tendo filhinho, como apareceu essa caricatura. Vocês não acham que... Isso eu acho um escândalo, a exacerbação do que vocês falaram. Agora, qual é a reação possível? Vocês veem, professora Poliana? Eu acho que se a gente continua anestesiado, como disse o Arbex, né, consumindo conteúdos de redes sociais sem questionamento, porque
A experiência cognitiva, né, aquele dilema das redes mostra muito claro isso, né? É para a gente ficar 24/7, dormir pouco, e cada vez você recebe uma notificação nova, cada vez você... Então, assim, você vai perdendo o discernimento de questionar. Então, todo mundo viu que ele quer tirar, né, tirou do Google o Golfo do México ali. Mas você já recebe, logo depois, você já recebe, né, a extrema-direita já instrumentaliza, Lula é machista e chamou a Gleisi de bonita. Aí você está vendo o Golfo do México e já recebe outra coisa. Então, a ideia, e cada vez mais a gente percebe isso, né? O seu Instagram, tudo são performances, né? E marcas que não existem mais, né? São influenciadores criados por IA. Porque também o influenciador não precisa de sindicato, não dorme, não tem salário, enfim. Então, você vai entrando num mundo recriado e você começa a não perceber o que é real. Nesse sentido, eu acho a manipulação, que a gente vai ficar com dificuldade de perceber. Né? Quando eles de fizeram... saber onde é que nós estamos. Porque quando a gente pensar, não existe almoço grátis. Né? Por que o Google mapeou o mundo? Por que o Street View é tão legal? Né? Por que os carros do Uber têm uma geolocalização tão boa? É para não ter mais nenhum motorista. Então, assim, já tinha uma ideia. Né? Assim, tem projetos que mostram, na denúncia do Snowden, ele fala, assim, está tudo mapeado. Então, acho que se a gente ficar cada vez mais bobo, aceitando tudo que vem, não vamos perceber o risco. Herbex. Eu acho. Tem duas maneiras de encarar essa questão. Tem uma maneira imediata, jornalística, contemporânea, e tem uma outra maneira de encarar a questão, que é fazer uma pergunta, que é o seguinte: o que Laos, Vietnã e Camboja, Afeganistão, Iraque, Palestina, o que eles têm em comum? Povos com 5 mil anos de história. Você não derrota um povo com 5 mil anos de história. Você pode chamar de Golfo da América, Golfo do México, Golfo da Pindamonhangaba, da Serra. De Bauru. Bauru. Pode Pegou. chamar o que você quiser. Você não derrota um povo. Você não derrota um povo com 5 mil anos de história. Você não derrota. É a pergunta que eu fiz. Quantas guerras os Estados Unidos venceu depois da Segunda Guerra Mundial? Resposta: nenhuma. 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 Nem a Segunda Guerra. Quem venceu a Segunda Guerra foi o povo russo, não Stalin, o povo russo, soviético. Então, tem duas maneiras de encarar. Eu acho que no plano imediato nós estamos correndo um sério perigo, que é a guerra cognitiva, que é esse processo de esquecimento programado e etc. e tal. Mas no plano médio e no largo prazo, eu não tenho nenhuma dúvida de que todo esse negócio vão ser espumas. A história dos povos vai varrer esse negócio aí, porque tem tradição, tem costumes. Outro dia eu falei num debate com marxistas, em geral, ao qual eu me associo, aliás, corrente a qual eu me associo, e várias vezes eu fui em atos na Paulista contra o genocídio, e eu terminei minha intervenção falando Alá Akbar, que é a língua que a resistência ao imperialismo hoje é a língua árabe-islâmica. Eles estão resistindo ao imperialismo. Então, quando eu vou no ato, eu não vou falar viva a esquerda, viva a revolução. Eu falo Alá Akbar. Porque essa é a linguagem. Por que eles estão usando essa linguagem? Porque é o que eles têm. Faz 1.500 anos que eles falam isso. E não tem força no mundo que vai impedir. Não tem racista na PUC. Espero que o Símbolo repudie esse negócio aí, sério, que vai impedir que eles continuem falando isso. Então, eu acho que no médio ou longo prazo, eu não tenho nenhuma dúvida de que os povos vão varrer o lixo imperialista. Não tenho nenhuma dúvida disso aí. Agora, o próprio imperialismo enfrenta contradições, porque tem uma coisa que pouca gente está percebendo. Para o Trump instrumentalizar todo esse processo de substituir as lideranças militares rebeldes, entre aspas, por lideranças militares fiéis a ele, Trump, na CIA, no Exército e etc. e tal, ele teve que criar esse DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que está promovendo os expurgos. Só que aí tem uma contradição brutal com a tradição do povo dos Estados Unidos. Qual é a contradição? Ele está tendo que dar o controle das finanças privadas e individuais do cidadão dos Estados Unidos aos técnicos do Elon Musk.
Você está tendo adolescente de 20 anos de idade, quase pós-adolescente, 25 anos de idade, mexendo nas finanças das pessoas, com acesso à declaração de imposto de renda das pessoas, com acesso às poupanças familiares, com acesso às movimentações de dinheiro. Isso aí entra em choque profundo, cultural, com aquilo que o Weber dizia, o protestantismo é o espírito do capitalismo, em que a formação protestante dos cidadãos dos Estados Unidos diz o seguinte: a minha relação é direta com Deus, o Estado não tem que se meter na minha relação com Deus, as minhas finanças são assunto meu com Deus, a maneira como eu poupo meu dinheiro é assunto meu com Deus, eu vou lidar com a minha família como Deus manda, não como Elon Musk manda. Isso aí está promovendo, dentro das consciências individuais, inclusive dos apoiadores do Trump, um parafuso mental, porque ele está mexendo com a tradição de formação dos Estados Unidos, com a tradição puritana, que não aceita poder central mexendo com os direitos individuais. Daí a segunda emenda, o direito à posse de armas. Os caras não aceitam isso. Isso aí tem pouca gente entendendo, não sei nem se o próprio Trump entende o alcance da cagada que ele está fazendo com esse negócio aí. Porque ele está mexendo com uma tradição do povo. Então, eu digo, todas essas mudanças aí, claro, nós corremos um risco, em última instância, é um risco que pode levar para a destruição total da humanidade. Esse risco existe. Mas, no médio e longo prazo, são as tradições do povo que vão prevalecer, não tem a menor dúvida disso. Professor Isaac. Eu acho que eu vou um pouco pegando o gancho da tradição do povo. Tem uma coisa muito bonita que o Ailton Krenak fala no livro A Vida Não é Útil, ou no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, porque são 2 livros, está em um desses 2 livros. E ele fala sobre como é que o discurso que se vende de que o mundo vai acabar, de que é o fim, nos coloca num lugar de não questionar, de não pensar saídas, de não se mobilizar e de não se voltar mais para o coletivo, porque se o fim está chegando, não tem porquê eu olhar para o lado, eu vou me salvar, eu vou para o meu bunker. E aí ele termina de uma forma muito esperançosa, dizendo que é preciso pensar saídas para o fim do mundo. Eu acho que quando a gente escuta um discurso do Trump dizendo que a meta está sob ataque, que a América Latina está atacando a meta, se constrói essa ideia de que é o fim, é preciso, e talvez não se elaborar e não pensar a vida a partir desse discurso seja uma saída. E acho que quando o Ailton Krenak traz essa perspectiva, ele também fala de uma saída a partir do saber do povo, esse saber originário que acho que mobiliza, que coloca em perspectiva depois coloca em perspectiva o coletivo, que é o que a gente tirou do cenário, né? Sobretudo com as plataformas. Não há coletivo nas plataformas, ainda que pareça. Então, acho que é por aí. Eu acho que vale mais do que nunca aquela frase que o Gramsci falava, que é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Acho que essa é a tradução do Krenak, esse diálogo é interessante. Gente, eu vou abrir para o plenário aqui, para manifestações, perguntas, respostas e soluções. Vocês dão as soluções aí, a gente acata, bota em votação e encaminha. Está aberto. Fábio. É que vocês provocam muito com coisas muito inteligentes, né? É uma referência que eu queria fazer à primeira fala do Maringoni, quando o Maringoni lembrou Bretton Woods. Eu tenho a impressão que nós estamos assistindo agora uma reação à regulação de Bretton Woods que o capitalismo não aceitou nunca, que era a regulação do câmbio, a integração comercial, a formação de blocos, e sempre que os Estados Unidos entraram nessa armação que eles próprios ajudaram a montar, eles perderam espaço. A União Europeia é um exemplo. As associações comerciais de integração comercial tarifária na América do Sul representou um polo oposto à hegemonia norte-americana. Então, parece que essa reação radical da direita norte-americana é uma reação do capitalismo profundamente avesso a qualquer tipo de concessão à regulação. O que esse capitalismo selvagem não suporta é qualquer tipo de regra que estabeleça a redução da sua ação. A outra coisa, uma informação,
Esse grupo é muito interessante, porque espontaneamente a gente criou uma antologia dos textos que foram sendo enviados para cada um dos participantes, e isso vai estar disponível na matéria. Eu quero fazer referência a esse texto que o Arbeck citou, Da OTAN. Cognitive Warfare. Poucas vezes eu li um texto tão impressionante como esse, o que me leva a concluir que nós estamos diante de uma nova guerra. Acho que é uma coisa meio óbvia que eu vou falar agora, que é uma guerra que está fora dessa concepção armamentista, destruidora, formadora de ruínas. É a concepção de uma guerra que vai no nível da inteligência. Que é o quê, Fábio? Cognitiva. Cognitivo. Está disponível na antologia do grupo, que vai ficar depois também linkada na matéria. É um texto maravilhoso e horripilante. Provoca terror mesmo quando você lê aquilo. Tem uma parte, só lembrando, assim, por exemplo, uma coisa que o Elon Musk está fazendo, né, nesse departamento dele, é assim, junto com os chips, os funcionários podem não dormir mais. Uma das coisas da guerra cognitiva é isso. Você vai recebendo substâncias que você dorme cada vez menos e pode render cada vez mais. Claro, não fala uma hora, você é descartado, porque se você pifa, vem outro. Era o café na Revolução Industrial, agora são coisas muito mais pesadas. E, por último, só para... realmente é provocante. O Poliana mandou para nós ontem um texto que me deixou também preocupado. Falei com a Rosana hoje, foi o primeiro jornal feito inteiramente com inteligência artificial. Eu quero trazer essa coisa por um outro plano, talvez especificamente relacionado ao jornalismo com prática profissional, que sempre teve na subjetividade do profissional o seu grande gancho compromisso com a esfera pública. O grande computador das redações, que vai trabalhar com algoritmos e vai ter essa perspectiva da inteligência artificial, ele elimina essa subjetividade. O jornalista passa a ser um compilador de dados que ele não apurou. E aí, se a gente estiver diante de uma possibilidade, a morte do jornalismo tal como a gente conhece, nós temos a morte da esfera pública. O império da ignorância, do desentendimento, do desconhecimento. É isso aí. Obrigado. Olha, eu ia fazer aqui um grupo de intervenções para a mesa responder. Eu acho que eu vou fazer isso. Embora o Faro tenha feito uma fala complexa, questões complexas, eu vou pedir mais 2 falam e a gente volta para a mesa. Pode ser? Porque aí, senão, fica muito... Cada um fala o nome, para não sei se todos... Oi, Silvia. Não, na verdade, também não é uma pergunta, porque no final da intervenção de alguém, eu estava pensando nisso. Se a gente entra num sistema em que o conhecimento... Eu sempre falo em direito autoral, que é uma coisa que está desaparecendo, né, de todas as maneiras. Porque se a gente para de produzir, ou se essa nossa produção de pensamento ela não pode ser divulgada, ela não consegue chegar nem, às vezes, aos nossos alunos, fica difícil, né? Às vezes, eles acreditam mais no que diz o Google do que no que a gente diz. E tem me chamado a atenção, por exemplo, o Google ele colocou aquela inteligência artificial. Eu nunca vi tanto erro junto. Essa semana, eu estava procurando um artigo do Leonardo Sakamoto, e eu falei, quem é que não entendeu escrever? Ele estava falando sobre um projeto de lei. Acabou que, no Google, ele aparece como deputado Leonardo Sakamoto, né? Só que ele está em primeiro lugar no Google. Então, dificilmente, pessoas que não têm mais jovens e que não têm um discernimento maior, uma desconfiança maior, vai acabar ficando lendo só essa parte, né? Enfim, quando você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Nós estamos vivendo uma era em que a ignorância ela passa a ser um elemento-chave de dominação, né? Chama de desinformação, é que eu vivo em bolha também, né? Então, eu não tenho muito acesso a desinformações. Essas que aparecem de gente xingando Lula, eu nunca
Nunca recebi nada xingando o Haddad naquele trágico 2018. Né? Então, eu ouço as pessoas falarem sobre isso, mas eu não tenho acesso. Não, Acho o que o impressionante algoritmo não me pegou é que nisso. a mamadeira de piroca ficou uma coisa inocente diante... E a mamadeira de piroca tem 4 anos. Pois é. Mas ficou pequeno agora, perto do que... Ficou pequeno. Então, bom, A enfim. piroca ficou pequena, não sei, mas a mamadeira... Se Robesbal tivesse vivo, poderia estar escrevendo a Era da Ignorância agora, né? Era da piroca. Mas... Você terminou, Silvio? Não? Sim. Mais alguém? Fala o nome. Você fala, pode ser usado. Bom dia, eu sou a Lidiane. A pergunta para a mesa é por que a gente não está conseguindo mobilizar a sociedade sobre um assunto que talvez seja o mais importante de todos que a gente está falando aqui, que é a regulamentação das redes sociais. Saiu ontem, inclusive, um experimento que o Google fez só para afrontar a Europa, mostrando que ele, retirando 1% da publicidade, ele não interfere em absolutamente nada na questão financeira para ele. Só para mostrar para a Europa que direitos autorais, como a Silvia acabou de comentar, ele está dando as favas, pouco importa. Está começando o movimento lá porque imagino que todo mundo aqui saiba que a questão da regulamentação está muito mais forte na Europa. Mas a própria professora Poliana aqui comentou do lobby. E eu acho estranho que a gente não fala sobre. É muito restrito à academia e olhe lá. Então, a minha pergunta fica nessa linha. Vamos voltar para a mesa e depois a gente volta. Professora Poliana. Eu acho que, assim, pegando a diferença, né, de um palestino ou o pessoal lá do Oriente, ou a Índia, que eu falei que é 46% com internet, a gente tem um país, Brasil, né, que a gente saiu da TV aberta, né, para as redes sociais. Né? É um país que tem mais tempo de uso de redes sociais no mundo. Né? O brasileiro adora meme, adora redes sociais, adora, né? TV a cabo nunca emplacou porque é pago, tem o streaming agora, mas ele fica, né, jovem, né? Sabe, pode falar assim, não assiste mais TV, não ouve rádio, informação gerais não tem nenhuma, né? Fica na sua série e tal. E aí o brasileiro é bem manipulado, né? Assim, a gente tem uma baixa interpretação de conteúdo, de texto, seja texto para um podcast, vídeo, né? E tem uma instrumentalização do cansaço, né? Eu ando pesquisando isso, assim, as redes sociais estafam as pessoas, né? Elas vão dormir, vão dar uma olhadinha no Instagram e ficam 3 horas olhando, e aí rolando o dedo, seja o TikTok, seja o que for. Essa semana um aluno meu lá da PUC disse, eu fico 11 horas por dia no TikTok, né? E assim, o que você lembra? Ele lembrava pouquíssimo do que ele viu em 11 horas. Então, a gente tem um anestesiamento. Eu estou nas comissões por regulação, lá da PL das fake news, a PL da IA, mas o lobby é fortíssimo, né? É um lobby por deputado, salas por salas. Muito pesado, né? Quando teve, né, a primeira votação, né, no Senado, o lobby o Google alterou até a busca, né? A ferramenta de busca trazia, daí o STF fez lá, teve que tirar. Então, assim, acho que a gente, nessa massa de manobra, por exemplo, eu vejo 2026 bem complicado, porque, assim, depois podemos sair, né? Como diz o Krenak, na verdade, o humanoide que está em crise, né? O planeta continua, os povos originários continuam, né, as civilizações antigas, mas a gente tem um forte indício de ser massa de manobra, porque a gente não está tendo discussão, né? A discussão não existe. E a mídia, eu acho que assim, o jornalismo fica cobrindo entretenimento, né, as trends, porque é isso, se está todo mundo falando da, né, garota que não deu assento no voo e aí virou um assunto, a mídia aberta vai cobrir, a mídia online, né, a cabo também, e aí todo mundo... E o grande assunto não é discutido, né, também porque também não interessa ao lobby. Então, acho que a gente está bem lascado, sim, se a gente olhar, né, a gente está mais lascado do que a Europa, do que Portugal, do que... né, até
né, um continente africano, porque tem menos uso de redes sociais. A gente passa, né, 10 a 12 horas por dia em redes sociais, né, num país desse tamanho. Vamos ver como é que o pessoal de Marília A Marília. está vendo essa questão. Olha, outro dia uma amiga minha, que é diretora de uma escola de periferia, me convidou para ir lá falar com a moçadinha. Moçadinha de 10 anos, 12 anos de idade, bem periferia mesmo. Demorou exatamente 10 minutos para aquela moçadinha entender a importância da cadeirada da Atena no impacto das eleições municipais. Bastou 10 minutos. Todo mundo entendeu rapidamente. Porque eu perguntei lá, na sua rua tem saneamento básico? Vai lixeiro lá? Não. Na sua rua tem médico, tem pronto-socorro, tem hospital? Não. Na sua rua tem... Não. Eu falei, então qual é o problema que vocês gostariam de estar discutindo hoje para prefeito? Ah, polícia, saneamento básico, escola. E o que nós estamos discutindo? Cadeirada. Vocês entenderam o porquê da cadeirada? Pronto, acabou. Todo mundo entendeu. É isso que está faltando. Porque nós estamos com um governo dito de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de centro, que tem na sua mão a rede pública de comunicação e contrata para a EBC uma moça da Rede Globo, que é a Cícia Guimarães, dá para ela R$70 mil por mês para fazer um programa de entrevistas na rede pública de televisão, em que a primeira entrevista com ela que ela faz é com a Cláudia Raia, para a Cláudia Raia falar das dificuldades da maternidade. Aos 50 e poucos anos. Aos 50 e poucos anos. É isso que o governo está fazendo. O que está faltando para o povão discutir? Está faltando comunicar com o povão aquilo que o povão precisa de entender. Fazer isso que eu fiz com 5 minutos numa escola pública. É isso que não se faz. Ninguém na periferia vai discutir direitos autorais, fake news em si, porque isso é abstrato. Isso aí, o preço não quer dizer nada. Isso aí... Agora, se você for discutir por que o Facebook dá total visibilidade para a cadeirada e não dá para a questão da escola pública, aí todo mundo entende. Nós promovemos vários cursos de comunicador popular na PUC, junto com o MST e com movimentos sociais, em que o moleque entende perfeitamente bem, não precisa ser nenhum gênio para explicar isso para ele. Em 2 minutos de conversa, ele entende perfeitamente bem que se, em vez de ele ficar perdendo tempo em TikTok, Instagram e o cacete, ele sentar lá na frente do computador, usar as mesmas redes para fazer uma comunicação útil para a comunidade dele, ele vai entender perfeitamente bem o lugar dele, o que ele tem que fazer e por que as redes sociais fazem o que fazem. Ou seja, o ponto de discussão não é o direito à comunicação, o direito à propriedade intelectual, a manipulação da mãe Joana. Não é esse o ponto de partida. O ponto de partida é quais são as nossas necessidades básicas de subsistência, de sobrevivência, de poder viver dignamente. É isso que nós temos que discutir. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. As últimas estatísticas dos Estados Unidos mostraram que o governo Trump, pela primeira vez na história moderna dos Estados Unidos, ou talvez em toda a história dos Estados Unidos, em menos de 2 meses de presidência, os índices de reprovação são superiores aos índices de aprovação. Mesmo os evangélicos, pentecostalistas, trumpistas de pé junto, estão contra o Trump agora. Por quê? Porque eles perceberam que as políticas do governo são contra direito à aposentadoria, são a favor, querem cortar o Medicare, querem cortar o Medicaid, querem cortar o Social Security, querem cortar o mínimo de condição de vida que essas pessoas têm. Então, eles se votam contra. Ou seja, décadas de doutrinação evangélica caíram em 2 meses do governo Trump. Décadas de doutrinação caíram em 2 meses do governo Trump, porque as pessoas se movem a partir de suas contradições materiais. Sobrevivência. Dignidade é uma delas, aliás. Então, enquanto o governo ficar com essa papagaiada de Cláudia Raia e não fazer aquilo que o Mano Brown falou, Mano Brown, em 2018, fez um alerta. O Excelente PT esse vídeo. perdeu a conexão com a base, perdeu a conexão com a periferia. Os manos não sabem mais. Eu sou de uma geração... Por encerrado. Eu sou de uma geração em que, enquanto o Maringoni perdia tempo com o MR8, eu estava no processo de construção do PT.
E a gente fazia reuniões no núcleo do PT, que eram coisas assim, eu não sei, não sei se mais gente aqui participou. As reuniões no núcleo do PT eram um negócio mais espetacular que eu vi na minha vida. Você chegava numa comunidade, sei lá, no bairro do Butantão, onde era o meu núcleo, por causa da USP. Você via, no mesmo núcleo do PT, no mesmo núcleo, estou falando de 79, 80, você via a dona de casa, o dono da mercearia, o padeiro, o varredor de rua, o professor universitário, todo mundo ali no mesmo núcleo, discutindo junto. Problemas básicos de subsistência, economia, desemprego. Isso que se discutia. Eu via isso. Em menos de um mês, uma dona de casa, que sequer sabia a diferença direito entre PT e PMDB, e MDB na época, que não entendia muito bem o que estava acontecendo com a política, em menos de um mês essa mulher estava discutindo constituinte soberana. Salto de consciência, a partir das discussões que se fazia no núcleo. Eu vi isso acontecendo. O MST faz isso todos os dias. Você vai na Escola Nacional Florestan Fernandes, moleque de 15 anos te dá baile. Moleque de 15 anos te dá baile, porque ele não está falando a partir da apreensão teórica do texto que ele leu. Ele está falando a partir das contradições que ele vive no dia a dia, no cotidiano dele. Então, não tem consciência melhor do que essa consciência. Então, é isso que está faltando. Está faltando um vínculo com a base. E o PT prefere fazer vínculo com Cláudia Raia. Então, fica complicado. Hein? Professor Issa. Eu queria tocar em dois pontos que vocês trouxeram nas perguntas, assim. Acho que quando o Faro mencionou a morte da esfera pública, isso se relaciona um pouco às questões que Silvia e Lidiane fizeram. Assim. Acho que a primeira questão para pensar, por exemplo, por que não consegue mobilizar a sociedade para regulamentar? Acho que a Poliana já tocou na questão do lobby, mas fico pensando em outras questões também. Por exemplo, eu que estudo influenciadores, no momento em que as discussões estavam em andamento, os influenciadores do YouTube foram convocados para conversas no YouTube. Então, que conversas eram essas, né? Que objetivos essas conversas tinham? E depois eles saem dessas conversas e vão produzir seus vídeos, vão, em certa medida, alimentar também esse debate, né? Então, acho que isso é interessante pensar, e também associando com o que o Arbex trouxe agora, que é uma conversa que tem se organizado na lógica das plataformas, em certa medida, com um contexto que, para mim, acredito muito, que a gente já eliminou qualquer possibilidade de debate público no sentido de, se estamos todos organizados numa lógica de bolhas, o diferente, o oposto, o outro não está ali dentro. Então, não há discussão possível de se fazer para pensar numa suposta democracia, no que significa regulamentar. Porque eu não tenho o outro, não tenho o meu contraponto, não tenho o que a pessoa está vivendo, não tem, isso não está colocado, né? Então, a gente se protege na nossa bolha, fugindo da fake news, mas, ao mesmo tempo, a gente não contesta que ali não há mais discussão possível, né? Então, a discussão da regulamentação escapa um pouco nesse sentido e também é muito atravessada pelo discurso dos coaches. Em que sentido quero trazer isso? No sentido de que eles ocupam um espaço de muita distinção no ecossistema midiático das plataformas de redes sociais e são os primeiros a dizer, poxa, mas como é que vai regulamentar? Tudo no Brasil se regulamenta e eu, que sou o coach do sei lá o quê, não vou mais poder falar sobre o que eu quero falar. E isso parece bobagem, né, gente? Até a gente ter uma eleição com o Pablo Marçal. Mas isso já é um sinal que está ali. Para quem estuda influenciadores digitais há anos, a gente vê isso se constituindo como espaços de disputa, em certa medida. Os espaços, exatamente. E aí, trazendo um pouco essa questão da inteligência artificial do Google, eu queria só compartilhar um dado que eu acho interessantíssimo. Assim. Os jovens de até 27 anos, pouco mais que a metade desses jovens têm feito buscas no TikTok. E a resposta do Google foi trazer uma novidade do buscador, que foi a possibilidade de uma inteligência artificial que sintetiza. Então, o Google viveu uma crise dentro da plataforma, porque os jovens não usavam mais o Google, e aí não fazia isso desorganiza todo um mercado, né? Então, o mercado do SEO, que é aquela possibilidade de colocar os sites em primeiro lugar, nada disso mais fazia sentido. O marketing digital não fazia mais sentido. Porque se eu estou no TikTok fazendo busca, eu perco a principal fonte monetária do YouTube, que é a possibilidade de você se ranquear ali, né? Pagando para estar
nessas listas. Então, acho que a gente tem outra questão para pensar também, que talvez esse jovem nem tenha contato com essa inteligência artificial do Google, que seja a saída possível do Google, que gera outra consequência com a qual a gente vai ter que lidar. Então, enfim, acho que essas coisas estão muito amarradas nesse sentido e gera também, acho que, um cenário de calamidade, que é a plataformização do jornalismo. Não existe mais valor notícia, não existe mais um jornalismo pensado para uma defesa da esfera. Isso não está posto. O que existe é um jornalismo plataformizado, que vai atender uma lógica de uma economia da atenção. Então, vai ser a cadeirada, vai ser qualquer outra coisa que não vai gerar like, não vai gerar comentário, não tem valor notícia. E a gente rediscute o que é valor notícia, o que é um jornalismo feito, né, para uma manutenção mínima da democracia. Isso não é possível de ser discutido quando a gente tem um jornalismo que está organizado a partir das lógicas da plataforma. E usando IA, né, para muitas homes já. Para conseguir atender também a essa demanda das plataformas hiperacelerada e volumosa, né, de produção de conteúdo, pauta, etc. Então, enfim, eu acho que é um pouco nesse sentido. E obrigada Por acaso quiseram fechar o TikTok lá nos Estados Unidos. Sim. Exatamente, né? Tem um meme que eu acho sensacional, que são... não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma música das Spice Girls que elas cantam If you wanna be my lover, se você quer ser uma... E aí elas estão segurando plaquinhas, as Spice Girls juntas, e se você quer roubar os meus dados, você tem que ser uma empresa dos Estados Unidos. Porque a discussão do isso em inglês, né, rimando ali, uma brincadeira. If you wanna steal my data, você tem que ser uma empresa dos Estados Unidos. Que é, de novo, essa ideia de que estamos sob ataque, né? Então, assim, eu não posso ser o TikTok, chegar nos Estados Unidos e fazer extração de dados. Mas eu posso muito bem ser a Meta e fazer isso no mundo todo, numa lógica de colonialismo de dados, né? Mas há limites, né, para essa lógica, afinal, as dinâmicas se repetem. Eu queria fazer um comentário muito breve, que é o seguinte: qual é o combate que nós estamos fazendo aqui no Brasil ao poder das big techs, a esse poder desmedido? Está sendo feito, e de uma maneira incisiva, só que despolitizada. O ministro Alexandre de Moraes tirou o X um mês do ar aqui no Brasil, o ano passado, com uma ação efetiva que o tornou o demônio do Elon Musk e agora desse conglomerado político que é o governo Trump, dessa frente política. Tanto que há sanções, a discussão, a manchete acho que da Folha, do UOL, sanções contra o Xandão, né? E ele continua fazendo, ele continua tentando enquadrar as big techs. Agora, o que acontece? Nós judicializamos a questão. Você tira da esfera pública, tira do debate público, da mobilização, do convencimento, isso que o Arbex falou. Quer dizer, você trazer a dona de casa para passar a discutir, não de forma abstrata, mas de forma concreta, o que são as big techs, as notícias falsas, esse grande difusor de mentiras, e bota na justiça. E aí você transforma isso numa narrativa própria das redes. Eu estou vendo um filme da Marvel. Eu estou vendo, de um lado, o Quarteto Fantástico, que é o Trump, o Bezos, o Musk e o Zuckerberg, e do outro o Galactus, que é o Xandão. Ou estou vendo o Super-Homem e Lex Luthor, o Batman e o Coringa. Eu transformei numa narrativa fácil, que são dois personagens que têm uma disputa entre eles. É coisa deles lá. Não é algo que envolve a sociedade. Então, agora, isso seria papel do governo, não precisa ser nem de esquerda, precisa ser um governo democrático, entrar nessa disputa, como os governos europeus entram, porque quem compete com Big Tech não somos nós. Ou é o poder do Estado, ou não tem poder. Ou é o poder organizado do Estado, ou não tem poder. Eu vou citar aqui uma frase de um amigo que me dá imensa saudade, que acho que também é amigo de vocês, eu conheci, que é o grande Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio Garcia, que foi o responsável, vamos falar, pela política externa ativa e altiva, o cérebro era ele. Ele, o Samuel Pinheiro Guimarães e o Celso Amorim. Mas ele era o principal. Ele falou uma vez, no governo Dilma, no auge, quando estava começando a questão do impeachment, ele falou, olha, se em 68 você fosse a uma livraria, você acharia, em 68, o auge, AI-5, o auge da ditadura, você fosse a uma livraria, você acharia que a esquerda estaria no poder. Quais eram os livros expostos? Era o Marcuse, era a revista da civilização brasileira, era quais os rumos do terceiro mundo, era livro Fanon e tal. Você vai numa livraria hoje, governo Dilma, você acha que a direita está no poder. É autoajuda, é Olavo de Carvalho, perfeito idiota latino-americano, que estava nas livrarias naquela época. Então, essa dissonância entre o poder
político e a opinião pública, ou seja, entre o bairro e a disputa real, é muito séria. Senão o Xandão vai perder, porque não é a batalha dele. Fulanizou a batalha, criou a narrativa de filme da Marvel, bom contra mal, tudo bem, tem um monte de peripécia no meio, mas você simplificou, você despolitizou e judicializou. Se a esquerda falava que o Moro tinha judicializado a disputa política, a esquerda está fazendo isso. Qualquer disputa, vão lá bater na porta do STF para se queixar, fazer uma ação e tal, e não mobilizar. Bom, gente, eu queria consultar aí o Faro, que é o grande comandante, são 11h13. Vocês acham que a gente faz mais uma rodada ou a gente encerra, que são 2 horas já de debate? Hã? Podemos encerrar. O Faro está cansado. Encerrar. Encerrar. Eu tenho um problema de surdez em ambiente aberto. Sério. Dá eco e eu perco o som. Então, eu quero agradecer a todos e todas aqui. Eu quero passar aqui 1 minuto. 1 minuto para Arbex é ficção. Para cada um, agora pela ordem das cadeiras, para suas últimas considerações finais, como se falava no Jornal da Tosse, que era um noticiário que eu e o Arbex conhecemos. Mas, para finalizar, um fecho para o debate que eu achei excelente, achei muito, muito bom mesmo. Isso, faço votos que o Simpro repita, dê sequência a esse debate aqui, que é fundamental a questão das redes da inteligência artificial, cujo objeto agora é o governo Trump. Marília, o MAC aí, sempre freguês do Noroeste. Não, eu só quero lembrar que hoje as igrejas evangélicas, que organizam as periferias, elas fazem um papel que um dia pertenceu à comunidade eclesial de base e que foram a base da construção do PT. Então, eu acho que se nós, de fato, queremos combater a fake news, esse processo de guerra cognitiva, e queremos explicar para a população os mecanismos que gerem essa guerra, nós temos que ir para a base, nós temos que ir para a periferia, nós temos que conversar com as pessoas reais, no tempo real delas, não para discutir temas abstratos para elas, mas para discutir as questões que interessam para elas. Custo de vida, preço das comidas, policiamento, segurança pública, saneamento básico, moradia, racismo, gênero, que são problemas reais enfrentados pelas pessoas no seu cotidiano, no dia a dia. Se não fizer isso, nós vamos ser presos das narrativas, dos processos de manipulação, etc. Portanto, eu continuo achando, como marxista que tem orgulho de ser, que a solução dos problemas do homem é o próprio homem. Homem e mulher agora, né? Tem que falar isso, porque não. Nós temos que ir para a base. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Professora Issaf. Eu quero agradecer muito. Acho que o debate foi muito proveitoso. Espero que tenha sido para todo mundo que está aqui, quem está acompanhando também. E dizer que eu acho que nós temos muitas apostas. Assim. A minha aposta vindo do Departamento de Comunicações e Artes da USP é na Educomunicação, que pensa possibilidades de o que hoje se chama de literacia, letramento, enfim, que é um pouco desvelar as lógicas das plataformas, da mídia, mas das plataformas, no meu caso, especificamente, para a gente tentar seguir debatendo, né? E entender como é que as plataformas funcionam, como é que elas delimitam, em certa medida, o debate, é importante para a gente seguir debatendo. Caso contrário, acho que teremos poucas saídas. Então, fica aqui também um pouco o meu voto de que há saídas possíveis, né? Da nossa parte, como professores, acho que a educomunicação pode ser uma saída, o letramento, a literacia midiática, que sei que a Poliana também trabalha com ela, talvez esteja no horizonte. Então, é isso. Agradecer muito a presença de todo mundo. Obrigada. Professora Poliana. Eu quero agradecer muito. Quem vai nos assistir também, não desanimem, né? Eu vi um post do Arnaldo Antunes ontem, ele falando, a gente não pode desanimar e a gente tem que conversar. Eu achei muito Paulo Freire isso, essa fala dele, porque ele dizia, né, que a gente tem que fazer rodas de conversa e tem que debater, sair das bolhas, debater. Acho que o nosso governo tem debatido pouco, né, e tem
tentado falar muito com famosos, né? E acho que a gente tem que voltar para a base. Acho que sala de aula é super importante, né? A gente quase perdeu o presencial, né? Eu luto muito por ensino presencial, porque quando a pandemia fez a gente, faz tudo online, né? E a gente está assistindo até hoje, 5 anos da pandemia, esse jovem que estava no ensino médio, né? Começando o médio, não sabe pegar um ônibus, não sabe socializar, tem dificuldade para falar, tem medo, tem dificuldade de trabalho em grupo. E aí acho que a gente tem esse desafio, não virar universidades, né, enclausuradas de grupinhos. Eu lembro bem, uma vez eu fui no Metrópolis, já estou terminando, mas é que eu lembrei agora da TV Cultura. Lembra quando tiveram a questão dos rolezinhos, né? A imprensa estava chocada porque a periferia estava invadindo os shoppings. E eu lembro que fui no Metrópolis e estava falando assim, a imprensa nunca atravessou o Rio, né? A imprensa nunca saiu da Zona Oeste, né? A imprensa basicamente nunca foi para a periferia. E eu falo imprensa e acho que educador também, né? Assim, às vezes você vai propor um projeto no centro de São Paulo, né? No Fluxo, uma vez eu propus, né? Lá na frente da luz, vocês têm que falar com os pais, o coordenador, porque as pessoas ficam com medo, o seu aluno vai sair de Perdizes, você fala, bom, mas se ele vai ser jornalista e só vive em Perdizes, vai ser um péssimo jornalista. Então, acho que a gente encerra meio essa coisa, tem que ir para a base, seja a base para uma boa imprensa, né? O Coach falava isso, né? Um bom jornalista está na rua. Se ele ficar só conversando com o prompt, vai ser o caos mesmo. Eu quero terminar dizendo o seguinte, não tem faltado debates. Quem procura debater os mais variados temas encontra na internet. Mas há esse problema, que eu não sei se foi a professora Isaf ou Poliana que falou, mas é o problema da bolização do conhecimento. Tem debate para absolutamente tudo, acho que nunca se debateu tanto, mas eles estão confinados a comunidades isoladas. Eu, por exemplo, não sabia quem era aquela cantora como eu, Marília Mendonça. Eu nunca tinha ouvido falar nela, confesso a minha ignorância. Ela tinha 40 milhões de seguidores. Eu não sabia, porque ela era de uma mega bolha que não tinha intersecção com a minha. Esse é um problema do isolamento crescente das bolhas, o que acaba com a ideia de comunidade, nação, sociedade plural. Eu vou na sociedade mais confortável para mim. Eu queria sugerir um tema, saio do debate sugerindo outro. Eu acho que o Simpro deve estar debatendo isso, é que nós tivemos um debate muito grande ontem lá na FABC sobre o uso da inteligência artificial nos trabalhos de conclusão de curso, nos mestrados, que não é o problema só do plágio, não é esse o problema de você não pesquisar. O problema é a anulação do conhecimento como algo interativo. Eu não vou fazer pesquisa, eu digito e sai um trabalho em 10 minutos. O tempo que eu levo para ler um trabalho, um TCC, por exemplo, é maior do que o tempo, isso a gente brincava, do que o aluno teve para fazer o trabalho, digitar os parâmetros que ele quer e fazer. O problema é que esse conhecimento é reiterativo. Como ele é um grande algoritmo, na verdade não é uma inteligência artificial, o Sérgio Amadeu fala muito isso. É um grande algoritmo que vai captando elementos e fazendo cruzamentos de dados e conhecimentos, mas ele não avança, ele não é reiterativo. Não surge um Picasso, não surge um Einstein, não surge um Oscar Niemeyer, não surge algo novo, por enquanto, né? Já vai começar a surgir. Mas eu acho que essa questão de você abdicar da pesquisa, abdicar da orientação, abdicar do professor, você abdica da instituição de ensino, seja ela fundamental, média ou superior. Acho que esse é um grande debate, é um problemaço que a gente tem pela frente e que tem grande toque, grande intersecção com isso tudo que a gente discutiu. Eu quero agradecer imensamente ao Simpro, a pessoa do Faro, a todos e todas que estão participando e nos assistindo e parabenizando mesmo a entidade por colocar esse debate na rua, esperando que a gente consiga romper essa bolinha nossa e espalhe essa inquietação por aí. Obrigado.